Nós vamos agora, então, fazer uma rápida revisão sobre os conceitos básicos e velocidade e movimento retilíneo uniforme. Vamos lá? Então, primeira coisa, nós vamos ver os conceitos básicos. Então, o primeiro conceito que a gente tem que firmar é em relação ao objeto que a gente está estudando, né? Então, cada objeto pode ser classificado de duas formas. Ele pode ser uma partícula ou ponto material, né? No caso, vamos pegar o exemplo do trem. O trem que está fazendo uma viagem grande, por exemplo, ele está vindo lá de Santarém, no Pará, para o Porto de Paranaguá, no Paraná, né? Então, ele pode ser tratado como um objeto, um ponto material, porque não importa o tamanho dele em relação ao tamanho todo dessa estrada, esse tantão de quilômetro que ele vai ter que percorrer, o tamanho dele não faz diferença. Então, ele é um ponto material ou uma partícula. Agora, se esse mesmo trem estiver atravessando uma ponte, aí ele se torna um corpo extenso, porque o tamanho dele tem influência nos cálculos, no estudo que a gente estiver fazendo. Outra coisa muito importante é o conceito de movimento, repouso, e para isso a gente precisa estabelecer o conceito de referencial. Então, referencial é um ponto de observação, é de onde se está, é o observador do que está acontecendo. Então, é a base para a gente analisar se existe movimento ou repouso. Também, para a trajetória, também vai ser referencial, a gente vai depender do referencial. Mas no movimento, se o objeto que a gente está estudando, a distância, a posição em relação ao observador, ao referencial, está variando, a gente fala que está tendo movimento. Se essa distância em relação ao observador não está variando, então existe repouso. Isso não quer dizer que no conceito que a gente tem na mente da gente de movimento, não está tendo movimento. Olha essa tirinha como exemplo, que é de uma questão que caiu numa prova esses tempos atrás. Tá lá, ó, o Cascão vem. Lá vem o as do skate. O Cebolinha fala, Cascão, é proibido andar de skate no parque. Aí ele fala que ele não está andando de skate. Por quê, gente? Se o Cascão for o referencial, o skate está em repouso, porque a distância entre o skate e o cascão não está variando. Agora, se o Cebolinha for o referencial, o skate está em movimento, porque está variando a distância com o passar do tempo. Outro conceito muito importante e que também depende do diferencial é o conceito de trajetória. Trajetória é a linha que o móvel descreve. Depende do referencial ou do observador. Olha esse exemplo. Se um lustre que está num vagão de uma composição ferroviária se desprende do teto e cai no solo, o que acontece? Para o observador que está dentro do vagão, ele faz um movimento vertical, faz um movimento em linha reta. Para o observador que está fora, está lá na plataforma, vendo o trem se movimentar, né? Esse vagão se movimentar, ele vai descrever um arco de parábola. Outros conceitos importantes é a parte de deslocamento e distância percorrida. Distância percorrida vai ser eu contornar todo o contorno do percurso efetuado. Eu medir todo esse contorno, vai ser a distância percorrida. Então, por exemplo, se para mim sair de um ponto A a um ponto B, eu tiver que fazer esse caminho de preto aí, ó, esse caminho indicado por essa seta, eu tenho toda uma distância que eu percorri aí, a soma dessas três linhas. Agora, deslocamento, então essa é a distância D. Deslocamento seria o ΔS, é a diferença de posições
seria a posição inicial e a posição final, seria a diferença da posição de chegada com a posição de partida. E sempre final, delta é sempre final menos inicial. Seria, então, essa seta azul que eu coloquei aí. Ó. Esse seria o deslocamento. Esse deslocamento seria a posição B, que é a posição final, menos a posição A, que é a posição inicial. O quinto conceito, muito importante também, é sobre velocidade média. Então, o que é velocidade média? Velocidade é como se fosse a média de todas as velocidades instantâneas. Mas como que a gente calcula isso? Velocidade média vai ser calculado a gente dividindo o deslocamento pelo tempo. Então, ΔS dividido por ΔT. Lembrando que delta é sempre final menos inicial. Então, ΔS, posição final menos posição inicial. ΔT, variação do tempo. Tempo final menos instante final menos instante inicial. Então, vamos ver alguns exemplos de cálculo de velocidade. Então, bem simplesinho. Um carro sai da cidade A, no quilômetro 254 de uma rodovia, e após 3 horas de viagem, chega à cidade B, no quilômetro 470 dessa mesma rodovia. Qual a sua velocidade média? Então, vamos lá. Ó. Do enunciado, nós temos aqui, ó, posição inicial 254, intervalo de tempo ΔT 3 horas, posição final 470. A gente joga na fórmula da velocidade média, que está logo aí em cima, e substitui posição final 470, menos posição inicial 254, dividido pelo intervalo de tempo, que já é dado ΔT direto, 3. E a gente vai achar, então, 72 km por hora. Um segundo exemplo aí, o exemplo B. Um caminhão de 20 metros de comprimento desenvolve uma velocidade constante numa estrada retilínea e plana. Ele demora 15 segundos para atravessar uma ponte de 205 metros de extensão. Calcule a velocidade do caminhão em quilômetro por hora. Bom, veja bem, eu tenho um caminhão, agora eu não tenho mais um ponto material, não é uma partícula. No caso, ele atravessando uma ponte, ele é um corpo extenso, porque o tamanho dele vai influenciar no tempo dessa travessia. Quando que ele atravessa a ponte? Quando o início dele, lá o para-choque da frente dianteiro, entra no início da ponte e ele só termina de atravessar a ponte quando o para-choque traseiro dele, o fim dele, terminar de sair da ponte. Então, veja bem, a distância que ele tem que percorrer é o tamanho da ponte e o tamanho mais o tamanho dele. A gente tem um corpo extenso, só lembrando. Então, velocidade, o ΔS vai ser 20 mais 205 e o ΔT ele já deu 15 segundos. Então, eu vou ter 220 dividido por 15 é 15 metros por segundo, a velocidade do caminhão. Mas o enunciado pede em quilômetro por hora. Então, velocidade tem isso. Se eu quiser passar de quilômetro por hora para metro por segundo, eu divido por 3,6. E o contrário, de metro por segundo para quilômetro por hora, é só multiplicar por 3,6. Assim, eu vou encontrar 54 quilômetros por hora. Um outro exemplo que a gente tem de exercício de velocidade é como esse. Um veículo faz uma viagem, na primeira etapa percorre 180 km a 90 km por hora, mas por problemas na pista, a segunda etapa é feita a 50 km por hora e demora 3 horas para sua conclusão. Qual a velocidade média de todo o percurso? Olha bem, eu peguei todo um percurso e dividi em duas partes. Então, para mim achar a velocidade média, eu não posso somar essas velocidades, nem que ele falasse que era metade do percurso, eu poderia somar as velocidades e dividir por 2. Eu tenho que, velocidade média é a distância dividido pelo tempo. Então, eu tenho que saber a distância total dessa viagem e o tempo total gasto nessa viagem. Para isso, eu tenho o quê? Eu sei que o primeiro pedaço, ele dá aí, que é 180 quilômetros. Mas o segundo pedaço eu não tenho no enunciado. A primeira velocidade eu sei que é 90 e a segunda 50. O primeiro tempo, intervalo de tempo gasto, eu não tenho, eu vou ter que calcular.
e o segundo eu tenho que é 3 horas. Então, como a gente quer essa velocidade média, como eu preciso dessa ΔS total, eu vou ter que calcular o ΔS da segunda e vou ter que calcular o ΔT da primeira parte da viagem. Para isso, eu vou usar a fórmula da velocidade média na primeira parte para mim achar o tempo gasto na primeira parte. Então, 180 km a 90 km por hora foram gastos 2 horas. Na segunda parte, eu andei 3 horas a 150 km por hora, então eu andei 150 km. Aí, então, com tudo isso na mão, é que eu vou, então, somar 180 com 150 para ter o meu ΔS total e somar as 2 horas com as 3 horas para ter meu ΔT total, achando, então, 66 km por hora. Movimento retilíneo uniforme. Então, como a gente já viu, é um movimento onde a velocidade é constante, diferente de zero, ou seja, a velocidade é a mesma que a velocidade média. E isso nos faz, então, deduzir a função horária, que é a primeira equaçãozinha da cinemática. Posição é posição inicial, mais velocidade vezes tempo. Então, se a velocidade é constante e diferente de zero, a gente não tem aceleração, a força resultante também do movimento é nula. Essa equação horária, ela nos fornece a posição inicial e a velocidade, mas ela também nos fornece o tipo de movimento, se o movimento é progressivo ou retrógrado. Então, se o movimento está sendo da mesma direção, se a velocidade está na mesma direção do deslocamento, eu tenho uma velocidade positiva, um movimento progressivo. Se a velocidade estiver na direção contrária ao deslocamento, ela vai aparecer negativa, então eu tenho um movimento retrógrado. Vamos então ver os gráficos do movimento retilíneo uniforme. Então, o gráfico da posição em função do tempo, ele vai nos dar todas as informações que tem na função horário. Olha aí, no eixo horizontal vem o tempo e no eixo vertical a posição. Então, o gráfico, eu tenho dois tipos de gráfico. Quando a velocidade é positiva, eu vou ter uma reta ascendente. Quando a velocidade for negativa, eu vou ter uma reta descendente, uma função decrescente. Então, onde inicia a reta é a posição inicial. E eu tenho onde corta o eixo, seria onde passa pela origem da trajetória. E também, se eu calcular a tangente do ângulo formado pela reta do gráfico com o eixo horizontal, eu teria a velocidade desse movimento. Seria ΔS sobre ΔT, né? Então, temos também o gráfico da velocidade em função do tempo, né? Então, agora o tempo continua na posição horizontal e a velocidade, que é constante, então vai ser uma linha paralela ao eixo horizontal. Um detalhe muito importante de todo o gráfico de velocidade em função do tempo é que a área do gráfico, ela me dá o ΔS do movimento. Assim a gente termina a nossa revisão e no próximo vídeo nós veremos movimento retilíneo uniformemente variado. Até lá!